Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia e contra o fascismo, contra o golpe, pelo voto útil no primeiro turno. Alegrias, muitas alegrias. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral, ameaçado pela agitação de Messias Bolsonaro, resolveu criar uma comissão de transparência eleitoral. É um absurdo. Por iniciativa do ministro Barroso, foi chamada as Forças Armadas a participarem do processo de transparência eleitoral, como se o Tribunal Supremo Eleitoral não tivesse autoridade, credibilidade suficiente para garantir a transparência. Submeteu-se, assim, à tutela dos militares, à lisura das urnas eleitorais eletrônicas denunciadas por Bolsonaro. É um absurdo. Foi a entrega e a submissão de um poder institucional, cujo exército é chamado pela Constituição a defendê-lo e não a investigá-lo, e não a pesquisá-lo, e não a dar palpite. Inverteram-se as posições de poder. Passou o Exército, as Forças Armadas a serem todos poderosos na compreensão, no palpite, no pitaco sobre as urnas eletrônicas que há mais de 30 anos conduzem as eleições do Brasil sem problemas. Mas o agitador maligno que nos governa, agora com um apoio descarado, safado, despudorado de segmentos golpistas das Forças Armadas, este agitador criou tamanho clima em relação às urnas eletrônicas que levou o TSE a curvar-se diante da força militar. E os militares, depois arrependido Barroso, estão sendo orientados e estão complicando ainda mais. Não estão interessados na transparência, estão interessados em provar a tese de Bolsonaro de que as urnas não são confiáveis e que se Bolsonaro perder já no primeiro turno, ele vai gritar, recorrer, melar as eleições. Vai fazer pior do que Trump. E isto com apoio militar. Os militares deveriam ter vergonha, pudor de participar de uma comissão de transparência, de se meter em áreas que não são da sua alçada. A função das Forças Armadas é garantir a ordem, a lei, a Constituição, a soberania. Nada disso está ameaçado pelas urnas eletrônicas. Então, minhas amigas e meus amigos, é um absurdo que mais uma vez as Forças Armadas venham tutelar as instituições nacionais, sobretudo o poder civil. Elas devem agir sob o poder civil e não sobre o poder civil. Elas devem ser empregadas a pedido do poder civil e não comandando o poder civil. É uma inversão de valores num país que está destinado, pela grande potência do norte, a ser apenas o quintal de Washington, com obediência e leniência total das Forças Armadas brasileiras. A nossa soberania, há décadas, já foi para o espaço. Então, minhas amigas e meus amigos, agora fala-se em dissolver essa comissão da transparência. Ótima ideia, porque em má hora criaram a comissão da transparência. Ao criar uma comissão da transparência, você concorda que pode haver erros, problemas nas urnas eletrônicas, e você colabora para os ataques eleitorais de Jair Messias Bolsonaro. E ao criar a comissão de transparência, o que se esperava é que o Exército, ou o segmento do Exército chamado a estudar, a participar da comissão de transparência, se colocasse diante da lisura, da imparcialidade, do estudo. Não. O que as Forças Armadas estão fazendo na tal comissão da transparência é se orientarem em direção a provar que as urnas eletrônicas fraquejam. Que Bolsonaro, por exemplo, na tese dele, poderia ter ganhado no primeiro turno e ganhou no segundo por causa da falta de lisura das urnas de transparência, das urnas eletrônicas. Então, minhas amigas e meus amigos, vivemos um momento absurdo. Mais um momento absurdo na construção da nossa nacionalidade. Mais um momento em que Gabriel Garcia Marques, do realismo fantástico,
se faz presente na política nacional. É vergonhoso, é despudorado que segmentos das Forças Armadas venham apoiar o proto-fascista, o autoritário, o anarquista, no pior sentido da palavra, o agitador Messias Bolsonaro. O que é que as Forças Armadas têm a ver com as urnas eletrônicas? Barroso, explique isso para nós. Onde é que você estava quando teve essa ideia de chamar milico para fiscalizar a urna eletrônica? Sem haver crise nenhuma, a não ser a agitação criada pelo presidente da República. Demonstração de fraqueza do Tribunal Superior Eleitoral, demonstração de submissão às Forças Armadas e demonstração de que a nossa democracia pode ser encerrada com um cabo e um soldado num jipe. Seja lá como for, a gente continua. E é a nossa participação exigindo respeito às urnas eletrônicas, respeito ao processo eleitoral, que quem ganhar tem que levar, quem ganhar tem que tomar posse, é a nossa participação na rua, nas massas, que pode obstruir o esquema golpista em andamento. Descaradamente em andamento, por setores das Forças Armadas aliados ao fascista Jair Messias Bolsonaro. Seja lá como for, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.